Bom, vamos para outra aula. Hoje a gente vai ver o capítulo 6, é o primeiro assunto do livro 2. Eu pulei porque esse assunto vocês estudaram no 8º ano, estudaram um bimestre inteiro. Então esse capítulo que a gente vai estudar agora não era tão importante como os demais, por isso que eu adiei, deixei por último para vocês. Bom, o capítulo que a gente vai estar estudando agora vai ser Produtos Notáveis, capítulo 6. Todos vocês lembram, inclusive nos exercícios, vocês lembram das regrinhas, eu estou só aqui para lembrar. Bom, o primeiro produto notável que a gente vai estudar aqui é o quadrado da soma de dois termos. Vocês têm duas opções, pessoal. Vocês têm a opção de memorizar a regrinha, que eu aconselho memorizar a regrinha, e a segunda opção é multiplicar um termo pelo outro, né? E como eu falei para vocês, coloquei a regra, mas eu aconselho vocês memorizar a regra do que vocês estarem multiplicando um valor por ele mesmo. É igual ao quadrado da soma, é igual ao quadrado do primeiro termo, mais, coloquei até destacado mais, duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, de novo mais o quadrado do segundo termo. Coloquei um exemplo aqui, coloquei x mais a elevado ao quadrado, e vou usar essa regrinha. Então, primeiro passo, o quadrado do primeiro termo, observa aqui, mais. Então, quando aqui é mais, tudo vai ser mais. Então, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então ficaria x ao quadrado mais 2ax ou 2xa, a ordem não vai alterar em nada, mais a ao quadrado. Aqui é um exemplo numérico, então ficaria o seguinte, o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. Aí eu resolvi, x ao quadrado eu repeti, duas vezes x, 2x, 2x vezes 3 dá 6x, mais 3 ao quadrado dá 9. Então, de novo, eu aconselho você lembrar da formulazinha, porque vocês perderiam tempo em colocar x mais 3 embaixo de x mais 3 e sair multiplicando. Aqui é muito mais rápido. Próximo produto notável. O quadrado é a diferença entre dois termos. Vamos lá. É praticamente a mesma regra. A única diferença é que, em vez de ser mais, é menos. Depois vai vir o mais. Quer ver? Ó? É igual ao quadrado do primeiro termo, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, o mesmo exemplo que eu coloquei. Então, x menos a ao quadrado, quadrado primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, e aqui é sempre mais, dependendo se seja mais ou menos. Aqui vai ser sempre mais. Com número, né, na representação numérica, o quadrado primeiro, sempre menos, se aqui for menos, duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado segundo. Aí eu tive que resolver, né? Aqui não precisa porque é só letras. Aqui precisa ser resolvida. Então, vamos lá, repetir o x ao quadrado, repetir o sinal de menos, duas vezes x, 2x, 2x vezes 3, 6x, mais 9. Próximo produto notável. Produto da soma pela diferença de dois termos. Se você observar, pessoal, nos outros exemplos seria x mais a ao quadrado, que representa x mais a vezes x mais a. Ou x menos a ao quadrado, que representa x menos a vezes x menos a. Se você observar agora, é um positivo e outro negativo. Então, qual é a regra? Vai ser igual ao quadrado do primeiro termo, menos o quadrado do segundo termo. Então está aqui, ó, um positivo e outro negativo. Então a regra é o quadrado do primeiro termo, menos da regra, o quadrado do segundo termo. De novo, eu prefiro que vocês memorizem as regras e que você multiplicar normalmente. Outro detalhe, tem aluno que gosta de fazer isso aqui, quando vai multiplicar primeiro com o primeiro e segundo com o segundo. O procedimento não é esse, apesar que nesse caso vai dar certo. O procedimento seria aquela propriedade distributiva. Então, o x vezes x, o x vezes menos a, o a vezes x e o a vezes menos a. No final ficaria dessa maneira. Se você usar a fórmula muito mais simples. Vamos lá. O produto, está aqui a multiplicação da soma pela diferença. Então, fica o quadrado do primeiro termo, menos a fórmula, o quadrado do segundo termo, que é o 2. Resolvendo, fica x ao quadrado menos 4. Próximo, o cubo de uma soma de dois termos. De novo, se você for multiplicar o x mais a vezes x mais a 3 vezes, vocês demoram muito tempo. A regra é o seguinte, a regra é o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro pelo quadrado do segundo termo, mais o cubo do segundo termo. Então, se você usar a regrinha aqui, vai ficar o cubo do primeiro mais
3 vezes o quadrado primeiro pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro, agora olha que não é o quadrado, o segundo que é o quadrado, mais o cubo do segundo. Aqui eu coloquei com números, fica mais fácil. X ao quadrado, o cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, que não é o quadrado, mais 3 vezes. O primeiro agora é sozinho, o segundo que é elevado ao quadrado, mais o cubo do segundo. E agora tem que resolver. Repete x ao quadrado, 2 vezes 3 dá 6, 6x ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 dá 12x, mais 2 à terceira dá 8. De novo, memorize a regra. O cubo da diferença é a mesma regra. A diferença são os sinais. Então aqui vai ficar mais e menos. Vamos ver como é que vai ficar aí, ó. Pode observar, a mesma regra, ó. Mais e menos. A mesma regra do produto anterior, que é o cubo de uma soma, vai acontecer com o cubo da diferença. Então vamos de novo. O cubo do primeiro, está aqui o cubo do primeiro, menos, né? Se aqui é menos, coloca menos. Se aqui é mais, é tudo mais. Se aqui é menos, é positivo, negativo. Então vamos lá. O cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro valor elevado ao quadrado, vezes o segundo normal, mais 3 vezes de novo. Se aqui era elevado ao quadrado, observa que não ficou elevado ao quadrado, o segundo é que é elevado ao quadrado. De novo, como eu falei, mais, e agora é menos o cubo do segundo. Resolvendo, x ao cubo, 2 vezes 3 dá 6x, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 3 dá 12x, menos 2 à terceira vai ser igual a 8. Próximo produto notável. O produto do Steven. Isso aí não é muito utilizado. Geralmente o pessoal, né, memoriza os outros produtos notáveis, mas não deixa de ser importante. Vamos ver. O produto do Steven é um produto notável útil na simplificação de expressões algébricas e na resolução de problemas. Eu coloquei aqui, observa a diferença dos outros, pessoal, que sempre é o mesmo termo. Aqui já mudou. Aqui vai ser um valor e o B seria outro valor, outro número. Então, x mais A vezes x mais B. Se vocês compararem com os outros produtos notáveis, vocês vão perceber que os valores aqui geralmente não são iguais, né? Se for o quadrado da soma, o quadrado da diferença, o produto da soma pela diferença. Então, olha só o que acontece com o produto do Steven. Se eu não souber a regrinha, vocês teriam que fazer aquela propriedade distributiva. X vezes x ao quadrado, x vezes b, ele multiplicou no caso, x vezes x ao quadrado, ele multiplicou a vezes x, ax, x vezes b, bx, e a vezes b dá ab. Olha só o que eu fiz agora. Percebi que eu tenho um fator comum, então repetir x ao quadrado. Qual é o fator comum aqui? X, ó, coloquei ele em evidência, já estudaram isso aí, né, no ano passado. Então ficou a mais b, né, ax dividido por x sobra a, bx dividido por x sobra b, e aqui ficou AB. Conclusão, eu percebi que aqui envolve a soma dos dois valores que eu tinha, o A e o B, ó, a soma. E aqui, no último termo, ficou o produto. Então, pode observar aqui, ó. Essa expressão é a mesma que essa, então x ao quadrado. Observa que isso aqui envolveu a soma e, por último, envolveu o produto. Então, para ficar mais fácil, a soma A e B, produto de A e B. S soma e P produto. Então, olha só, sem perder muito tempo, se eu quisesse desenvolver esse produto de Steven, a soma 3 mais 4, 7, e 3 vezes 4 dá 12. Primeiro exercício, lógico que já está resolvido aqui, mas vamos lá. Calcule os seguintes produtos notáveis. Aqui, para quem está entendendo, eu coloquei um de cada caso. O quadrado de uma soma, o quadrado de uma diferença, o produto da soma pela diferença, o cubo de uma diferença, o cubo de uma soma e um produto do Steven. Está tudo respondido, mas vou fazer uma ou outra dessas questões. O último que eu expliquei agora, o produto do Steven. Vamos ver se vocês entenderam. Está aqui, ó. Para quem lembra, a ficar y quadrado, aqui envolve a soma entre esses dois valores. Então, menos 7 somado com 4 dá menos 3. E para quem lembra, isso aqui é o produto. Menos 7 vezes 4 dá menos 28. Ou seja, sem perder tempo e sem estar multiplicando tudo, rapidinho terminei. Vamos para o primeiro, letra A. O que é que eu coloquei? O quadrado de uma soma. Qual é a regrinha? O quadrado do primeiro. Então, o quadrado de 2x, 4x ao quadrado, né? 2 ao quadrado dá 4 e x ao quadrado dá x ao quadrado.
Qual é o restante da regra? Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes 2x dá 4x, 4x vezes 3 dá 12x, e por último, mais o quadrado do segundo. 3 ao quadrado daria 9. A mesma coisa com a diferença, né? Quadrado da diferença. Deixar bem claro também. Só vou mudar esse sinal aqui, pessoal. É a mesma regra. Vamos lembrar. Ficaria o quadrado do primeiro. O quadrado de 5y, professor, seria 5 ao quadrado, 25. Y quadrado está aqui. Y quadrado. Menos a regra. 2 vezes o primeiro, 2 vezes 5y, dá 10, vezes o segundo, vezes 4, 40, e aqui é sempre mais o quadrado do segundo termo. Produto da soma pela diferença, também está anotado, é só pegar o quadrado do primeiro termo, o quadrado de 2x, vamos lá, 2 ao quadrado dá 4, x ao quadrado, então 4x ao quadrado, menos a regra, o quadrado segundo, então 16. E aqui, como é um pouquinho mais lento para resolver, eu vou fazer o primeiro, a letra D, e você já sabe qual é o procedimento para fazer a letra E. Vamos lá. O cubo da diferença, a regrinha é o cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo. Agora fica mais 3 vezes o primeiro. Olha que o primeiro agora não é o quadrado, aqui foi o quadrado, aqui não. 3 vezes o primeiro pelo quadrado segundo, menos o cubo do segundo. Lógico que aqui faltaria terminar, ficaria assim, ó, x ao cubo, menos 9x ao quadrado, mais 27x, menos 27. Bom, esse é o produto notável. Fica uma questão para vocês tentarem, na próxima aula, na terça-feira, a gente vai resolver essa questão aqui. Desenvolva os produtos notáveis e simplifique as seguintes expressões. Depois do produto notável, vocês lembram que tem as fatorações e a gente volta na próxima aula gravada com fatoração. Um abraço.